Olá, graça e paz. Bem-vindo aos estudos sobre as verdades bíblicas, verdades que a Bíblia revela para nós. Já estudamos sobre as Escrituras, sobre a pessoa de Deus, sobre Jesus Cristo e estamos estudando pneumatologia, que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje vamos estudar sobre o fruto do Espírito, sobre o poder do Espírito Santo e sobre os dons do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo estabelece um parâmetro importante para nós avaliarmos a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. São características que dizem respeito ao nosso caráter. Então, em resumo, são as evidências de que o Espírito Santo está habitando, está atuando e está nos ajudando a vivermos e parecermos mais como Cristo. Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele escreve o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. Uma das coisas interessantes é que Paulo escreve que a evidência de que o Espírito Santo está atuando, está agindo nas nossas vidas, é a demonstração do fruto do Espírito Santo. Ele usa essa palavra no singular, dando a ideia que é possível que a primeira palavra que ele vai dar como característica dessa atuação do Espírito Santo é o fruto. Então poderia ser que o fruto do Espírito Santo é amor. E aí Paulo vai explicar então para nós como o amor ele se manifesta. Então a seguir seriam as manifestações desse fruto que é o amor em nossas vidas. Então esse amor se manifestaria em alegria. Esse amor se manifestaria em paz. Então aquela alegria, não é somente a farra, mas aquela alegria que você se alegra no Senhor, está sempre contente, satisfeito com o Senhor. Independente de situações difíceis e duras, onde nós nos entristecemos, nós temos uma alegria tranquila, que sabemos que Deus está no controle. Não nos desesperamos, não deixamos que os pensamentos intrusos entrem na nossa mente e começamos a pensar mal, tanto a nosso respeito, sobre o respeito das outras pessoas, sobre as circunstâncias e principalmente sobre a pessoa de Deus. Mantemos a nossa satisfação, a nossa alegria, porque sabemos que Deus é bom em todo tempo e em todo tempo Ele é bom. E Ele é justo. E não precisamos tomar o controle das nossas vidas. E conseguimos então deixar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. Por causa disso, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, nós desfrutamos da paz. Essa paz, não somente um sentimento de que, mesmo que quando fizemos alguma coisa errada, nós temos uma tranquilidade por causa da consciência cauterizada. Não, sabemos que a nossa inimizade com Deus está resolvida, não ficamos apavorados caso estejamos até perto da morte ou de alguma situação. Nós temos paz, porque sabemos que temos paz com Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, então por isso nós desfrutamos da paz. Continuamos a amar a Deus, não ter medo dele, tememos a ele porque ele é Deus, mas não temos medo, é o nosso Pai e desfrutamos dessa paz completa com ele. Podemos então com isso ser longânimos, isto é, podemos ter uma paciência esticada ao máximo. Não desistimos, nós somos pacientes porque sabemos que Deus, mesmo permitindo qualquer situação, Ele pode transformar todas as coisas ruins para o nosso bem. Sabemos que todas essas coisas nas mãos de Deus contribuem para o nosso bem. E Deus é que pode transformar tudo aquilo na sua glória. Então esticamos a nossa paciência, não desesperamos e não reagimos rapidamente. Em benignidade, ao contrário, além de esticar a nossa paciência, nós buscamos fazer o bem, retribuir o mal com o bem. Somente o Espírito Santo, que derrama o seu amor em nossa vida, pode nos capacitar para isso. Com isso, nós procuramos saber quem está precisando de alguma ajuda. Somos generosos, agimos com bondade, sem esperar nada em troca. Nos comprometemos com alguém, com igreja, com trabalho, com a família, porque o Espírito Santo nos ajuda a sermos fiéis àquilo que falamos, fiéis a Deus, fiéis a todos os compromissos que nós temos. Abrimos mão dos nossos direitos, então por isso o Espírito Santo nos ajuda a sermos mansos.
Quando os nossos direitos são quebrados, quando há injustiça contra nós, nós abrimos mãos e entregamos os nossos direitos nas mãos de Deus. Não desesperamos, mantemos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa paciência, a nossa benignidade. E domínio próprio. Quando os nossos direitos são quebrados, já queremos sair assim arrebentando e resolver os nossos problemas. Aí então o Espírito Santo, que tem derramado o seu amor em nossas vidas, nos ajuda a ter domínio próprio. Dentro de casa, dentro da família principalmente, onde temos filhos, onde temos o relacionamento marido e esposa, no trabalho, com outras pessoas. Então temos esse controle, o domínio próprio. E também diante da tentação, diante daquilo que seduz, diante daquilo que parece uma grande vantagem, um grande desejo, nós mantemos o domínio próprio, nós fortalecemos, porque temos o amor, em primeiro lugar, a Deus, amor à igreja, amor às pessoas que são preciosas para nós. Então, ficamos firmes e não cedemos à tentação. O poder do Espírito Santo é algo que se fala muito nas igrejas. Mas o que é esse poder? Esse poder foi prometido por Jesus, porque Jesus falou: permaneçam em Jerusalém até que do alto recebam o poder. E Jesus dá a razão, o objetivo, o propósito de termos esse poder. Esse poder era para capacitar a igreja para testemunhar até os confins da terra. Então, o poder, além do amor para nós produzirmos o fruto, o Espírito Santo é derramado em nossas vidas para nós termos poder para anunciar as verdades, para falar de Jesus, termos essa coragem e habilidade de anunciar a verdade bíblica, que muitas vezes não faz razão na nossa mente. Nós não vamos comunicar de nós mesmos, mas vamos receber essa habilidade, essa coragem e o conhecimento verdadeiro para comunicar a mensagem da graça. Evangelizar e fazer missões é uma grande evidência do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Então, se uma igreja tem a preocupação, se cada membro tem o desejo, a preocupação de falar de Cristo, de testemunhar de Cristo para os seus colegas de trabalho, para qualquer pessoa que tenha relacionamento de escola, vizinhos, então esse desejo é uma evidência de que o Espírito Santo está na pessoa e está também na igreja. Algumas vezes temos o desejo de fazer eventos evangelísticos. As estatísticas nos dizem que os eventos evangelísticos eles são ensaiados, são programados, são bonitos, mas os resultados são muito pequenos. Os resultados que acontecem, que surgem e permanecem, geram frutos, geram conversões permanentes, são aqueles resultados que envolvem nosso relacionamento. Então, os nossos parentes, os nossos vizinhos, nossos colegas de escola, os nossos colegas de trabalho. Então, qualquer pessoa que nós temos um certo envolvimento, porque ali nós vamos demonstrar que o Evangelho é vida. Isto é, a pessoa vai ver a verdade do Evangelho na nossa vida e não simplesmente, ela não vai ser simplesmente manipulada por um evento que vai emocionar ela, que vai fazer com que ela levante a mão, mas que ela não entenda o que é a verdade. A pessoa vai entender o Evangelho olhando para a nossa vida, as verdades que são produzidas pelo fruto do Espírito Santo nas nossas vidas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Lucas escreve assim, essa promessa de Jesus: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em primeiro lugar, Jesus Cristo está falando para os discípulos, depois da sua ascensão, para que eles permaneçam em Jerusalém, até que do alto eles recebam esse poder e eles vão então anunciar com sabedoria, com entendimento, com conhecimento espiritual, a mensagem. Então Jesus Cristo fala que eles serão testemunhas. A palavra testemunha é uma palavra que é muito parecida com a palavra mártir. Isto é, alguém que vai defender uma verdade, vai falar sobre a verdade, mesmo que isso implique na sua morte. E o Evangelho é anunciar que nós morremos por Cristo e nascemos de novo. E mesmo que alguém não concorde, alguém se ofenda com isso e procure a nossa morte, nós aceitamos, nós enfrentamos, porque nós seremos mártires por Cristo. Nós morremos por essa verdade, não abrimos mão dessa verdade. E Jesus usa uma coisa muito interessante aqui.
ele fala que nós seremos testemunhas. É uma coisa quase que automática, né? O Espírito Santo vai nos levar a sermos testemunhas. Ele que vai nos conduzir para isso. Tanto em Jerusalém. Jerusalém era a capital ali de Israel na época, era o centro religioso. Depois nós temos a Judéia, então, que era uma região próxima a Jerusalém, era uma região grande, onde mais moravam os judeus. Depois, um pouco mais ao norte, estaria Samaria, que eram os samaritanos, que eram judeus que em 722 foram conquistados pela Síria, e aí foram misturados as raças. Os judeus não gostavam dos samaritanos, então o evangelho chegaria até eles, mas é um pouco mais ao norte, um povo que os judeus não gostavam. E aos confins da terra, é todos os outros povos. E no caso do livro de Lucas, isso aconteceu quando Paulo chegou em Roma. Uma coisa interessante aqui é as expressões que Jesus usa. Vocês serão minhas testemunhas, meus mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A ideia é que aconteceu essa progressividade, aconteceu essa expansão linear, mas a ideia é que quando vocês começarem em Jerusalém, vocês alcançarão a Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Foi uma progressão, uma expansão linear. Mas quando se chegar lá aos confins da terra, Jerusalém deverá continuar sendo evangelizada. Então, é tanto em Jerusalém, ao mesmo tempo que na Judéia, ao mesmo tempo que em Samaria e ao mesmo tempo até os confins da terra. Então, o evangelho hoje alcançou todos os povos, não há nenhum grupo mais para entrar na igreja, que está fora da igreja, no sentido assim de características étnicas. Então nós temos os judeus, os samaritanos e os gentios. Todos eles podem fazer parte da igreja. Então, ao mesmo tempo que nós estamos pregando aqui no Japão, ao mesmo tempo nos Estados Unidos, no Brasil, na China, em todo e qualquer lugar, o evangelho deve ser pregado em todo o tempo, até que Cristo volte. Então, o poder do Espírito Santo está mais ligado a essa capacidade para que a gente comunique a verdade do Evangelho em todo e qualquer lugar. Não há mais nenhuma barreira para se comunicar o Evangelho, no sentido assim que o Evangelho não pode ser comunicado para tal grupo. Não. O Evangelho deve ser comunicado para qualquer grupo. E se a pessoa crer em Cristo, ela deve ser recebida como um novo membro da Igreja de Cristo, um filho de Deus, uma pessoa regenerada e agora salva. Vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo visa capacitar os crentes ao desempenho de seu serviço cristão para a edificação da Igreja. Se tem um empreendimento mais complexo, mais dinâmico, com mais visão de alcance mundial, esse empreendimento é a igreja. E esse empreendimento visa lidar com pessoas, visa cumprir a vontade de Deus, visa cumprir a missão de Deus sobre a terra. Uma missão quase impossível para qualquer pessoa como nós. Nós não temos nenhuma capacidade para atuar nesse empreendimento. Então, o próprio Deus nos capacita, tanto com poder, mas também com dons. Então o ministério do Espírito Santo visa nos capacitar, visa capacitar os crentes para desempenhar o seu serviço. Para cada um foi chamado para uma ação, para um serviço, para a edificação da igreja. Então aquelas pessoas que estão se agregando à igreja, cada um chega com a sua estrutura de vida e cada um então deve se aprimorar na sua vida, parecer mais com Cristo, conhecer melhor a Cristo, conhecer melhor a vontade de Deus, conhecer o propósito que Deus tem para essa pessoa. Essa pessoa precisa resolver alguns assuntos, precisa crescer em maturidade cristã e aí precisa ser preparada para exercer o seu serviço. As pessoas chegam, são servidas, mas em pouco tempo elas devem servir a Deus através da edificação da igreja. Então nós não estamos ali simplesmente para receber, mas também estamos ali para dar. Então somos canais da atuação de Deus para o próprio benefício da igreja. Um dom espiritual é uma capacitação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a cada crente, visando o exercício de sua função no corpo de Cristo, a fim de edificá-lo para a glória de Deus.
Quando falamos que é uma capacitação sobrenatural, um dom espiritual, uma capacitação sobrenatural, logo a nossa mente pode pensar em alguma coisa mística. A ideia que é sobrenatural, isto é, que não fazia parte de nós. A pessoa que é tímida, de repente tem coragem para falar, para anunciar. Uma pessoa que não sabia cantar, de repente ela começa a se dedicar e ter essa habilidade, essa facilidade de edificar a igreja com o talento do canto. Uma pessoa que era mesquinha, depois que se converte, ela se torna generosa. Uma pessoa que tinha vergonha de falar, de repente se torna uma pessoa que ensina aos outros. Então é algo que não é natural nosso, mas o Espírito Santo desenvolve, vai dando entendimento, vai dando habilidade, e nós começamos a perceber que isso não nos pertence. É graças ao Espírito Santo. Não é para nossa honra, é para a edificação da igreja, não é para nossa edificação. Claro que nós vamos se alegrar com isso, haverá uma satisfação, vamos crescer, vamos nos tornar mais maduros, mas a existência do dom na nossa vida não é para nossa edificação, é para a edificação da igreja. E ao fazermos isso, o objetivo é glorificar a Deus. Então nenhuma pessoa que tem um dom ou busca ter um dom, ela deve buscar porque ela vai ser famosa, reconhecida, vai ser elogiada, vai ser bem valorizada. O dom é para a glória de Deus, é para que Deus se glorie. Por isso que o próprio Paulo fala que não foram os grandes que foram chamados por Deus para trabalhar por Deus, para que a glória de Deus não seja empanada. Por isso que Deus chama alguns de nós, os malucos como nós, os pobres, os simples, os que não têm habilidade, Deus capacita. Os gagos como eu. Então, é algo assim fantástico, porque nós nos alegramos e procuramos nos dedicar ainda mais e sermos fiéis àquilo que Deus deu para nós. Existem 3 listas básicas de dom no Novo Testamento. A primeira lista se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12 até o capítulo 14. E aquilo que Paulo relata lá como dons, ele está mais preocupado em resolver alguns entendimentos errados e algumas aplicações erradas dos dons. O objetivo lá não é tanto falar quais que são os dons, porque é uma variedade, é infinito, sempre de acordo com a necessidade, com a época, com aquilo que é preciso ali para a igreja, aquilo que falta para a igreja. Então Paulo relata várias manifestações do Espírito Santo na igreja de Corinto em formas diversas. O contexto ali de 1 Coríntios sugere para nós que Paulo está fornecendo aquelas ideias mais para corrigir do que estabelecer alguma norma. Em 1 Coríntios capítulo 12, então Paulo vai falar sobre isso. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então há uma centralidade. Não há vários espíritos capacitando várias pessoas. Não. É um Espírito que capacita todos, visando a edificação da igreja para a glória de Deus. E também há diversidade nos serviços. Então os dons são divididos, segundo Pedro, em falar e servir. Então tem pessoas que são capacitadas para falar. Então pregar, dirigir um louvor, testemunhar, aconselhar, cantar. Eles estão usando a fala para o benefício da igreja. Tem outros que não querem isso e são capacitados, o coração é direcionado e tem uma habilidade para agir na área de serviço. Então não existe a ideia de que um é melhor que o outro. Aqueles que falam, aqueles que pregam são melhores que o outro. Aqueles que servem, aqueles que limpam, aqueles que cuidam, aqueles que agem com braço, com pernas, são do mesmo nível de todos, porque os dons são provenientes de uma única fonte, que é o Espírito Santo, visando edificação da igreja, e o objetivo é a glória de Deus. Então, e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, todos têm o mesmo valor, todos têm a mesma honra, mesmo que alguns apareçam e outros não, todos pertencem ao mesmo corpo,
ao mesmo corpo com um só objetivo: edificação da igreja, saúde espiritual da igreja e a glória de Deus. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então todo dom tem um propósito. Por isso que algumas vezes certos dons não são tão manifestados em algumas igrejas, em algum momento da história da igreja, porque talvez a igreja não tenha aquela necessidade. Talvez o Espírito Santo, que é conhecedor da situação da igreja, vai manifestar os dons de acordo com o propósito, que é a edificação, fundamentação, desenvolvimento, expansão, crescimento da igreja. Porque a uma pessoa, a um membro, é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Então Deus capacita alguns com sabedoria, aquela palavra sábia no momento exato, que vai evitar desunião, vai encorajar, vai advertir. A outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então algumas vezes a igreja abandona os princípios de Deus, então essa pessoa que tem esse conhecimento das Escrituras vem e traz uma palavra adequada à igreja. Então na pregação, nos relacionamentos, no ensino. A um é dada no mesmo Espírito a fé. Então quando as pessoas estão duvidando, estão assim tristes, desencorajadas, Deus, através do Espírito Santo, dá para uma pessoa ou algumas pessoas esse ânimo, esse encorajamento, o retorno para que as pessoas continuem crendo em Deus, apesar, nesses momentos, das dificuldades. Há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Naquela época dos apóstolos havia alguns dons fundamentais para a expansão do Evangelho. Então, alguns dons não existem mais como os dons, não são utilitários mais como os dons. É aquela pessoa que tem a capacidade de produzir cura. Mas tem pessoas que oram por pessoas e as pessoas são curadas. Mas os apóstolos naquela época, eles oravam e as coisas aconteciam. Nós não, nós oramos por Deus e deixamos Deus fazer a sua vontade. Então, para testificar a verdade do Evangelho, os apóstolos foram colocados como recebendo de Deus o dom de curar. Eles falavam para alguma coisa acontecer e as coisas aconteciam. Eles receberam essa autoridade de Cristo. As curas acontecem hoje, mas não na mesma proporção, da mesma forma que acontecia naquela época. Então, por isso que nós também não cremos nos dons de apostolado. Só existiam os 12 apóstolos. Eles foram fundamentais, então são dons fundamentais para o início da igreja. Então, há outras operações de milagres, há outra profecia, isto é, falar no nome de Deus. Então, é uma pessoa que a profecia tem muito a ver com o que Deus já escreveu, o que Deus deixou registrado. Então, essa pessoa se dedica a conhecer isso. Essa pessoa, ela se dedica a conhecer a nossa época, ela é sensível, ela se dedica a entender como que o coração do homem é hoje em dia. Então, por causa desse conhecimento da aliança de Deus, da palavra de Deus e conhecimento da época, em como as pessoas estão, essa pessoa vai, em nome de Deus, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, vai pronunciar uma mensagem adequada, falando em nome de Deus, advertindo e consolando esse momento nosso e preparando a nossa mente, a nossa vida para aquilo que vai acontecer. Diante do nosso comportamento, essa pessoa vai nos advertir e também vai nos consolar, nos apoiar e sempre preparar, sempre voltar a pensar que um dia Cristo vai voltar e estaremos para sempre com Ele. Então o profeta, ele mexe não tanto com a nossa área de conhecimento, ele mexe com a nossa vontade, com nossa decisão, com o nosso arbítrio, trazendo de volta ao nosso coração ou rebelde para se converter e voltar a Deus, ou aquele coração que está ferido, desanimado. Esse profeta, ele ergue esse coração. Então, há outros, a profecia, há outro discernimento do Espírito, é aquela capacidade de pessoas, de repente, alertar outras que estão sendo enganadas por seduções em matéria de teologia, em matéria de desvio da fé. Então, tem pessoas que conseguem, e também conseguem, diante de alguma situação, de uma confusão, algum problema, a pessoa consegue discernir as más intenções encobertas. Então, a pessoa que é ajudada, é capacitada pelo Espírito para fazer isso. É interessante isso.
Porque o Espírito Santo atua através de pessoas na igreja. E aí Paulo termina. Ele fala assim: a um é dado a variedade de línguas. Então aquela pessoa que sem aprender ou mesmo aprendendo, tem aquela grande facilidade de aprender uma outra língua e ir para um outro país, ir pregar o evangelho, ou estando num país, é aquela pessoa que tem uma facilidade e consegue se comunicar, ajudar a igreja em muitas coisas, como nós temos aqui no Japão, pessoas que são suyaku, falam 5 línguas sem ter estudado, aprendido profundamente, mas consegue se comunicar. E quando chega alguém que não entende a língua do pregador, essa pessoa pode ser um intérprete, falar nessa outra língua. Então, essa habilidade, nossa igreja tem algumas pessoas que eu fico, louvo a Deus pela vida delas, de que elas têm esse dom. E com isso a igreja é beneficiada. Pessoas que vêm à nossa igreja sempre serão auxiliadas por essas pessoas, porque vão ouvir da mensagem da bondade de Deus, do amor de Deus, na sua própria língua. E alguns têm capacidade para interpretar. Então, quando alguém fala em outra língua, ou um outro idioma, então tem alguém que pode traduzir. Então, comunicar essa mensagem para que todos possam entender. Então, o primeiro princípio aqui que nós vimos, que o Espírito Santo usa pessoas, capacita pessoas. Então, algumas vezes a gente pode até pensar que a pessoa é boa, a pessoa é sensacional. Não, é o Espírito Santo que está por trás de tudo isso, dando esses dons. E o objetivo é a edificação da igreja. E o propósito final é que Deus seja glorificado. Então, o primeiro princípio básico do dom é que o dom é dado às pessoas para a edificação do próximo, da igreja, para servir a igreja. Não é para servir a si próprio. Claro, quando nós louvamos a Deus, estamos louvando a Deus, mas nós sentimos bem, nós gostamos daquilo, é uma coisa que faz bem para nós. Mas o propósito do louvor não é nos fazer sentir bem. O propósito do louvor é engrandecer a pessoa de Deus. A mesma coisa que acontece com os dons. Os dons são concedidos por Deus para benefício das outras pessoas. Automaticamente, eu fico muito contente, eu sou edificado, eu louvo a Deus, eu aprendo quando o Espírito Santo me usa. Mas eu não vou usar o dom somente para mim, ou para me glorificar, para as pessoas gostarem de mim. Não, isso já é um desvio de finalidade do dom. E aí, versículo 11, Paulo fala: mas um só é o mesmo Espírito. Então, se existe alguma manifestação, ou as pessoas estão buscando uma manifestação que divide uma igreja, então isso não procede do Espírito Santo. Então, mas um só é o mesmo, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, é um só Espírito, ele distribui a cada um. Então eu não posso dizer por que ele tem e eu não tenho. Eu não posso reclamar. Eu não posso reclamar e não devo reclamar. Por que aquela pessoa aparece mais e eu não apareço tanto? Porque foi o Espírito Santo que escolheu. Agora, de acordo com o dom que nós recebemos, nós deveríamos prestar contas e sermos responsáveis por exercício desse dom. E isso é uma coisa individual. O Espírito Santo trata a nós individualmente. Então, algumas vezes ele fortalece aquele dom e outras vezes ele pode até deixar com que esse dom não exista mais na nossa vida, porque o benefício é para a igreja. Há uma necessidade da igreja naquele momento, então o Espírito Santo vai capacitar alguém para ajudar a igreja naquele momento. E pode ser que depois esse dom não exista mais, tanto na vida da pessoa como ali na igreja. E isso é conforme ele quer. É a soberania do Espírito Santo. O Espírito Santo é que conhece todas as profundidades do coração de Deus e aquilo que a igreja necessita. Então não há necessidade de nós buscarmos, clamarmos ou passarmos para alguém um dom. Se alguém percebe alguma necessidade na igreja, então ora para que Deus providencie, para que o Espírito Santo derrame o Espírito Santo derrame capacite alguém com um dom para aquilo lá. Algumas vezes, quando pedimos para Deus para ajudar a igreja por causa de alguma necessidade,
Muitas vezes, quando oramos dessa forma, somos nós mesmos que Deus vai usar para servir a igreja. Agora, lembre-se, é sempre servir. E servir não está na natureza humana. Nós é que queremos ser engrandecidos e queremos ser servidos. Então, o dom espiritual, ele não tem nada a ver com a nossa natureza, com os anseios da natureza humana. Então, se uma pessoa se engrandece porque tem algum dom e quer ser famoso porque tem algum dom, desconfie. Isso pode não ser do Espírito Santo. A segunda lista que Paulo nos dá a respeito do Espírito Santo está lá em Efésios capítulo 11. Paulo escreve assim, que os dons relacionados são destinados à edificação da igreja. Novamente, Paulo bate nessa tecla, sendo necessários para a mesma. Então, os dons são necessários para a edificação. Uma igreja existe para prosseguir, para ser madura, para que não seja mais levado por todo o vento de doutrina e para que ela possa edificar a si própria, glorificando a Deus. Ali Paulo traz para nós, na realidade, uma lista de vários ofícios, ou digamos, de pessoas que são dons de Deus para a igreja. Em 1 Coríntios nós vimos que os dons são capacitações que Deus faz em alguns indivíduos, com plena liberdade, do jeito que Ele quer e individualmente. Aqui Paulo fala para nós que os dons, muitas vezes numa igreja, são pessoas que Deus traz para a igreja. Então, é uma pessoa que talvez tenha recursos financeiros, Deus traz para o sustento da igreja. São pessoas que de repente têm uma habilidade de ensinar e pregar e a igreja está com uma deficiência, ou algumas pessoas tiveram que ir embora, Deus supre a igreja com aquilo. Algumas vezes a igreja está com dificuldade na área de louvor, porque talvez alguma pessoa tenha que sair, teve que mudar para um outro lugar. Deus traz, ou Deus capacita alguém para ter aquela habilidade. Então, Paulo dá a ideia para nós, parece que são dons, os dons, que a palavra significa presente, são presentes que Deus dá para uma igreja, para aquela igreja continuar o seu trabalho, continuar o seu propósito, o seu objetivo, de edificar a si próprio, de adorar a Deus e de glorificar a Deus no mundo, tendo a capacidade de testemunhar. Então Paulo fala mais em Efésios capítulo 11 que os dons são ofícios, e alguns ofícios ali, eles foram na área fundamental, isto é, foram para a fundamentação da igreja, no que ele fala ali, os apóstolos. Então, para estruturar a igreja, deixar a vontade de Deus registrada, para que a gente pudesse prosseguir como igreja. Então, em outras palavras, na linguagem de Paulo, os dons são pessoas que Deus dá como presente para a igreja. Isso é só pensarmos um pouco. Quantas vezes na história de toda a igreja, de repente uma família tem que se mudar e de repente é uma família que contribui muito para com a igreja e aí há aquela preocupação, puxa, sem a ajuda, sem a generosidade dessa família nós vamos ter problemas. Algumas famílias, ou uma ou duas famílias, de repente tem que mudar para outra cidade, outro lugar de trabalho e de repente tem muita habilidade na área de música e nossa, como que vai ser o culto? E de forma maravilhosa, surpreendente, dinâmica, Deus sempre traz. Muitas vezes no começo até com uma certa dificuldade, mas é sempre surpreendente como Deus cuida da sua igreja. É algo fantástico. Por isso que nós devemos sempre depender e reconhecer que o Espírito é o que tem mais cuidado com a noiva de Cristo. Eu digo um amém para isso. E louvo a Deus por tudo aquilo que eu tenho visto nas igrejas em que eu estive envolvido. Efésios capítulo 4, então, esse texto que nós estamos mencionando, essas ideias, Paulo fala o seguinte, versículo 11. E ele mesmo, isto é, Jesus, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Talvez esse E não tenha aí. Então seria pastores mestres, isto é, pessoas que alimentam o povo de Deus com conhecimento, com a verdade bíblica. Então Deus estabeleceu, deu para a igreja, principalmente na parte de fundamentação, os apóstolos.
Nós não temos mais hoje, esse dom cessou porque foi fundamentação da igreja. Os profetas, no sentido do que era antigamente, nós não temos mais hoje. Então eram pessoas que serviram a Deus para a época de fundamentação da igreja. Os profetas hoje são qualquer pessoa que prega. Profetas não revela nada de novo. Ele revela a palavra de Deus, ele usa a palavra de Deus adequada para aquele momento. É a pessoa que é movida por Deus para levar uma mensagem de alerta, de exortação ou de condenação. Se houver alguma necessidade emergencial, Deus pode revelar para várias pessoas a sua vontade inédita. Então, esse poder, essa liberdade de Deus de anunciar algo específico, não de revelação, não de doutrina, não de mudança de alguma coisa, mas alguma coisa que o povo deve fazer e agir por causa de uma situação desconhecida, Deus pode falar, como ao longo da história acontece. Mas as profetadas, a dependência das pessoas de afastar-se da palavra de Deus e depender da palavra de uma pessoa que tem adivinhação, então isso não deve ser o nosso comportamento. A vontade de Deus já está revelada nas Escrituras. Mas alguma pessoa, alguma coisa específica, se Deus quiser, Ele tem essa liberdade. Mas nós não devemos procurar produzir isso. Isso é um perigo. Por isso que o próprio Jesus, nos últimos tempos, surgirão falsos profetas. Em primeiro lugar, falsos pregadores, mas também falsos adivinhadores. E qual o propósito de apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres? O objetivo é o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aperfeiçoamento aqui traz a ideia de quando você quebra algum osso e você ajeita esse osso e coloca uma tala para que esse osso novamente se cicatrize. Então aquela fratura seja recuperada. Mas também pode ser referente a uma palavra que quando você, depois de pescar, você limpa a rede, você costura aqueles fios quebrados da rede e depois você dobra de uma tal forma a rede, prepara a rede para a pescaria. E quando você vai ao mar, então você lança a rede e ela cai corretamente, alcançando a maior área possível. Então, o objetivo desses dons é que capacite, né, que aperfeiçoe ou deixe preparado os filhos de Deus para exercerem o seu serviço. Então, novamente, o dom do apóstolo não era para ele mesmo, e todos eles pagaram um preço caro, tiveram mortes terríveis, então não houve nenhum benefício físico humano para eles, pelo contrário, mas eles serviram a Deus com fidelidade. Os profetas, todos eles foram perseguidos e mortos. Os evangelistas pagam sempre um preço caro, e pastores mestres é uma vocação, é uma inclinação ministerial. Então a honra quem dá é Deus, mas a pessoa não deve buscar esses tipos de dons visando em si própria. É para o aperfeiçoamento, para o treinamento, para capacitar os santos para que eles desempenhem o seu serviço de forma adequada. O objetivo é para o fortalecimento, para a edificação, para o crescimento e a solidez da igreja. Para que quando qualquer novo vento de doutrina, a igreja olhe para aquilo e fale: isso não pertence a Deus, isso não tem nada a ver com Deus. Então não se abale, não fique preocupada, nem com o futuro e nem com novos ventos, novas teologias e novas seduções humanas. A terceira lista nós encontramos em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 8. Paulo que escreve esse texto. Então, até o capítulo 11, Paulo fala da doutrina, aquilo que Deus fez por nós. A partir do capítulo 12, Paulo então vai falar sobre a nossa prática, a nossa vida cristã. E depois de ter um breve começo, Paulo então fala que a vida cristã envolve a edificação da igreja, o desenvolvimento dos dons espirituais. Então Paulo fala que os dons espirituais são dados pelo Senhor aos crentes para serem exercidos na edificação um dos outros. Devem ser identificados, desenvolvidos e utilizados com empenho e zelo. Os dons são dados a nós, mas ao exercer esses dons,
a nossa personalidade, a nossa pessoalidade influencia o exercício de dons. A nossa vida, aquilo que vivemos, pode fazer com que a gente desenvolva esse dom com mais perseverança ou não. E cada dom exige um esforço de cada um, uma atenção de cada um. E é muito interessante como Paulo cita essa terceira lista de dons aqui em Romanos, no capítulo 12. Olha o que ele fala. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, ele está usando o corpo humano. Nós temos vários membros e cada membro tem a sua função. Um não é mais importante que o outro. Alguns aparecem, alguns parecem que têm mais honra, mais importante, mais cuidado. Mas Paulo fala que todos são iguais. Todos pertencem ao mesmo corpo. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, porque estamos ligados em Cristo, o cabeça. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Não, os dons não são algo que a gente merece ou que a gente pediu incessantemente. Não, foi a graça, a soberania do Espírito Santo que concedeu para nós com o objetivo da edificação da igreja para a glória de Deus. Então, temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dado. Então, Paulo vai falar, se você tem certo dom, então, haja dessa forma. Porque, ao exercer alguns dons, haverá um certo desgaste. Haverá perseguições, haverá desgastes, haverá frustrações e haverá alguns perigos, algumas seduções. Então Paulo fala assim, se é profecia, se você tem aquela capacidade de comunicar a palavra de Deus, de levar as pessoas a tomar decisão, ela deve ser segundo a proporção da fé. Isto é, ela deve ser de acordo com a doutrina bíblica. Cuidado de falar do seu próprio coração. Se você tem aquela habilidade de comunicar e levar as pessoas a tomar decisões, fale de acordo com a palavra de Deus. Não invente. Não saia das 4 linhas. Cuidado. E ao ficar empolgado e ver aquela multidão te seguindo, o nosso coração pode se desviar e esquecer a palavra. Começar a usar técnicas humanas. E não se submeter à palavra. Porque ao usar técnicas humanas, a nossa fama pode aumentar. Poderemos angariar mais recursos financeiros. E aí nos tornaremos fatalmente um falso profeta. Romanos 12, versículo 7, Paulo fala assim, então se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Tem que estar de acordo com as escrituras. Se é ministério, se é servir, dediquemo-nos ao ministério. Porque aquilo que é servir, muitas vezes as pessoas não reconhecem ou são ingratas e nós poderíamos perder o ânimo, nós podemos abafar e talvez até deixar de praticar aquele dom, que aquele dom seja usado na igreja. Então, deverá haver em nós uma dedicação, uma perseverança, porque estamos trabalhando para Deus. O que ensina, dedique-se ao ensino. Então, se uma pessoa tem facilidade de conhecer, de ensinar, de expor as verdades, então deve haver uma dedicação. Isto é, estudar, preparar da melhor forma possível e transmitir da melhor forma possível. Não é o que acontece conosco, eu sei fazer, eu sei, pregar a palavra de Deus, evangelizar, na hora eu vejo. Não, mesmo sendo um dom sobrenatural, deve haver de nós um capricho, uma mordomia de fazermos o melhor possível. Aquela ideia, na hora Deus capacita, na hora Deus fala ao meu coração. Não deve ser isso o exercício. Tem momentos que nós somos pegos de surpresa e devemos ir à frente. E aí o Espírito Santo usa tudo aquilo que nós já aprendemos, tudo aquilo que estudamos, mas devemos nos dedicar ao aprendizado e fazer o ensino da melhor forma possível. O que exorta, faça-o com dedicação. Exortar traz a ideia de encorajar a pessoa. Exortar não é derrubar a pessoa para baixo, não é dar aquela bronca. Exortar é fazer o rosto da pessoa brilhar com a palavra de Deus. Envolve muitas vezes talvez uma confrontação da pessoa com a palavra de Deus, não com a minha palavra.
Perguntar para a pessoa se aquilo que ela está pensando é bíblico ou não. O que é o comportamento dela diante da palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, anunciar para ela que em Cristo nós temos o perdão, a reconciliação. Levar ela de volta para Cristo. E algumas vezes nos envolvemos com pessoas e fazemos isso, traz desgaste, tira o nosso tempo e gastamos tempo e de repente não há um bom resultado. A maior porcentagem é que não teremos bons resultados. Então, mas mesmo assim, não devemos desistir. O que exorta, faça com dedicação. Persevere, faça da melhor forma possível. Não exortar porque sabemos que não vai dar em nada. Não, faça da melhor forma possível. Porque nós não sabemos quando os resultados, de acordo com o que Deus deseja, irão acontecer. O que contribui com generosidade. Nunca mesquinho, nunca barganhando. Algumas vezes nós contribuímos generosamente no começo, mas depois talvez o Satanás coloque no nosso coração, olha, tá vendo, não estão aproveitando, é só você. Não dê ouvidos a isso. Sempre mantenha a generosidade e a alegria do seu coração. Nunca retenha aquilo que Deus está dando. É interessante, isso é um dom. Isso é um dom que Deus deu para a pessoa, uma capacitação de ela ter recursos para contribuir com o reino de Deus, mas também essa própria pessoa é um dom que Deus dá para a igreja. Então as coisas não são de nossas. Tudo provém dele para ele e para a glória dele. O que Paulo fala aqui, o que preside, o que lidera, o que gerencia, deve fazer com zelo, com cuidado, da melhor forma possível, com capricho, envolvendo detalhes, então deixando nenhum nó desatado. Quem exerce misericórdia com alegria. Olha a exortação de Paulo, aquele que cuida das pessoas, aquele que ajuda, que passa a noite na casa de alguém tentando recuperar o ânimo, pessoas enfermas, pessoas que necessitam de cirurgias, você leva para lá e para cá, aquelas pessoas que você que todo mundo está condenando, todo mundo está fazendo mal e você vai lá e ajuda, faz o bem para essa pessoa, evita que a pessoa seja destruída pela vida, você deve fazer com alegria. No começo, algumas vezes, no princípio, nós fazemos com alegria, mas muitas vezes acontece de alguém se aproveitar de nós. E aquelas pessoas com quem nós ajudamos vão até se tornar nossos inimigos, sem nenhuma razão, sem nenhum motivo. Vão esquecer de nós. E aí então nós falamos aquela frase: não ajudo mais ninguém. Isso é por causa da tristeza. Jesus falou assim que por se multiplicar a iniquidade nos últimos dias, porque as pessoas vão ser maus, a iniquidade vai ser muito grande, as pessoas vão enganar, as pessoas vão ser aproveitadores, sem afeição natural. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de algumas pessoas boas, sinceras, tementes a Deus, vai se esfriar. Então quem tem o dom de misericórdia, você deve lutar muito, porque você está servindo a Deus. Não importa o retorno que você tiver, mantenha a sua alegria. Amém? Vamos falar sobre dons de línguas. É uma coisa que está, algum assunto que algumas vezes entra em confusão. É a capacidade de falar numa outra língua, num idioma, numa língua nacional ou étnica. Algumas pessoas confundem como se fosse um barulho sem nenhuma lógica. Mas a primeira demonstração do dom de língua aconteceu no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e havia 16 nações ali, judeus de 16, provenientes de 16 nações, que falavam o idioma local, mas também falavam o hebraico, o aramaico, o grego ali em Jerusalém. E os discípulos receberam o Espírito Santo, então formando a igreja, e eles receberam uma capacidade para anunciar as grandezas de Deus na língua desses judeus que moravam longe. Isso que causou espanto, porque essa pessoa estava ali
E somente ela, somente aquele grupinho ali sabia a língua da onde eles moravam. E era impossível os discípulos conseguirem assim falar tão bem e falar as maravilhas de Deus na língua que eles ouviam nas suas terras. Então isso, e as outras pessoas de outras línguas, quando ouviam tudo aquilo lá, não conseguiam definir qual era o idioma, porque não era do seu país, achavam que os discípulos estavam bêbados. Mas o propósito ali foi para iniciar a igreja, deixar uma marca do início da fundação da igreja para os próprios discípulos e também para anunciar as grandezas de Deus, para causar um impacto ali naquela época, naquele momento. Então, em 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo fala um pouquinho sobre isso no versículo 27. No caso de alguém falar em línguas, em outros idiomas, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3. E isso sucessivamente, isto é, se tem na igreja, numa reunião, num culto, alguém que é de outro idioma, que pode falar, pode comunicar uma palavra ali para a igreja de encorajamento, dar o seu testemunho, mas isso não pode os 3 falarem ao mesmo tempo, tem que ser um sucessivamente após o outro, no máximo 3, porque isso gera pode gerar uma certa confusão e um certo desgaste e uma complicação. E haja alguém que interprete. Então, se a pessoa está falando em outra língua, se tiver alguém que interpreta, então, ou que tenha o dom da interpretação, ou que saiba aquela língua, então possa traduzir para todos ouvirem aquela mensagem e também saber que tipo de mensagem, que poderá surgir pessoas que vão falar em uma outra mensagem, mas estão blasfemando o nome de Deus em outro idioma. Então há necessidade do intérprete estar ali. Mas não havendo quem interprete, fique calado. Por esses 2 propósitos. Porque as pessoas não entendem, não serão edificadas, mesmo que a pessoa, gostoso, eu gostei de falar em línguas, glorificar a Deus, mas ninguém entendeu, então perdeu o propósito. E ninguém sabe que tipo de mensagem a pessoa comunicou. A pessoa pode estar zombando ali da igreja, comunicando uma má mensagem, uma mensagem ruim, uma mensagem falsa. Então há necessidade de um intérprete. Esse intérprete pode ser uma pessoa que tem o dom da interpretação ou uma pessoa capacitada, uma pessoa treinada, que possa então comunicar que tipo de mensagem, qual é a mensagem que aquela pessoa está tentando falar na sua língua ou num outro idioma. Então, vamos supor aqui no Japão, se numa reunião nossa, uma pessoa que sabe japonês, sabe português, e ela quiser dar um testemunho em japonês, mas se ela sabe falar o português, não há razão dela falar em japonês. Há necessidade, se ela consegue falar o português, ela deve falar em português. Agora, se ela não sabe falar o português, ela pode ter a liberdade de dar um testemunho de sua vida, e aí ela deve comunicar com alguém que sabe o português para que nós possamos ser beneficiados com aquela mensagem. Não havendo intérprete, então não há razão. Paulo fala, será como um símbolo que tine, é o barulho, é só um som. Não tem razão, não tem propósito, porque ninguém será edificado. Então, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Você quer glorificar a Deus, quer comunicar uma mensagem, mas não tem intérprete. Você fala na sua própria língua, com o seu entendimento. Agora, Paulo fala que o profeta, aquele que fala em línguas, ele fala na sua própria língua e ele entende o que ele fala. Ele muitas vezes não consegue comunicar uma língua que outros podem entender e ser beneficiados. Paulo estabelece alguns critérios específicos para o uso no culto público, do uso de outros idiomas, de falar em outros idiomas. Quando é um próprio país que só fala uma língua, isso não tem tanto problema, mas como o nosso país, e como naquela época em Corinto, que era um porto, que tinha pessoas que toda hora estavam chegando ali, pessoas procurando, tem uma igreja aí, chega lá, e até a pessoa chegava numa igreja, tinha um pregador, mas ele não conseguia entender o que o pregador falava, então tinha alguém que podia interpretar, que língua você fala, da onde você é? Então aí chegava, você vem aqui,
ajuda ele aqui a entender a mensagem, mesmo que não entendesse totalmente, mas ele soubesse o que está acontecendo ali, para que ele seja edificado. Esse turista, esse estrangeiro, esse pessoa que está em viagem. É o que acontece muito aqui no Japão. Então, geralmente, a igreja usa equipamentos, né, para que pessoas possam entender. Algumas vezes encosta do lado, então você está pregando e tem várias conversinhas, mas são irmãos ajudando outros a entenderem. E eu fico maravilhado que muitas vezes tem pessoas que conseguem um dia interpretar para o espanhol, outro dia conseguem interpretar para o japonês, para o tagalo. E eu falo, como isso é possível? Isso é maravilhoso demais. E a pessoa está ali sendo edificada, ouvindo a essência da mensagem e do louvor que está sendo pregado. Então Paulo estabelece alguns critérios específicos para o uso do culto público. Está lá em 1 Coríntios capítulo 14. O uso de outros idiomas da igreja deve ser para a edificação da igreja. Então, se alguém quer falar num outro idioma, que seja para a edificação da igreja. No máximo 2 ou 3 pessoas, isso sucessivamente, um após o outro. É uma pessoa de cada vez e deve ter interpretação para entendimento, para que haja edificação. O dom não é somente para o entendimento dela. E não pode haver confusão, porque é uma coisa muito estranha. E Paulo fala, olha, os incrédulos vão olhar lá de fora, vão escutar e falar, o que está acontecendo aí? Porque Deus é Deus de ordem e objetivo, não existe outras razões. Estamos estudando então, estamos terminando o estudo sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo. Que bom quando a gente entende as verdades bíblicas, como elas têm edificado nossa vida e aí nós conseguimos honrar melhor a Deus, adorar melhor a Deus, conhecendo a verdade a respeito dele. E nós tratamos Deus como realmente é. É muito triste quando comunicamos coisas que não são verdades a respeito de Deus para outras pessoas. É o achômetro, ou a lógica da nossa cabeça. Que Deus tenha edificado sua vida, que Deus esteja fazendo você crescer nessa graça maravilhosa do conhecimento de Deus, para que a gente possa honrar, comunicar e transmitir as verdades de Deus para outras pessoas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estudarmos a respeito do Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é poderoso, ele glorifica a Cristo, ele nos aproxima de Jesus Cristo para que nós possamos crer, ele nos regenera, ele nos capacita e faz com que nós usamos os nossos dons, talentos, os recursos para a edificação da Igreja de Jesus Cristo e para a glória de Deus. Sem ele nunca conseguiríamos fazer nada que fosse puro e bom diante do Senhor. Muito obrigado pelos meus irmãos também, que estamos juntos estudando a Tua Palavra. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Até mais.